Muito boa noite para você, torcedor do Colo, que está acompanhando o nosso pós-jogo na Papo TV de Engabete. Estamos direto da sala de imprensa aqui do estádio Couto Pereira, depois dessa vitória do Paysandu pelo placar de 5-2 sobre o Coritiba pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A gente vai dar início agora à entrevista coletiva com o técnico Claudinei Oliveira. Professor, boa noite, parabéns pelo resultado. Queria que você falasse sobre a atuação do Paysandu à tarde deste sábado, à tarde e noite, deste sábado aqui em Curitiba. Boa noite, fiel bicolor, a nossa grande torcida, mais uma vez presente, um grande número aqui no estádio Couto Pereira, e mais aqueles que nos acompanharam à distância torceram. Acho que é um grande jogo, né? Eu vou falar aqui o que eu falei para o Moza depois do jogo. O Curitiba tem uma grande equipe, né? Às vezes não é jogo para um jogo desse, não é jogo para 5-2 às vezes, né? Um jogo poderia ter um placar mais apertado, mas a nossa equipe foi eficiente quando teve as chances, aproveitou bem. Mas isso aí não desqualifica o trabalho do Moza de maneira alguma, nem a campanha que o Curitiba vem fazendo. Acho que só vem a valorizar o que a gente estava fazendo no campeonato. Então, mais do que qualquer coisa negativa com relação ao Curitiba, eu acho que é enaltecer a luta dos nossos atletas. A gente manteve o plano de jogo, a gente sabia que ia ser muito difícil. É difícil enfrentar o Curitiba aqui, um time de muito mecanismo para jogar, muitos jogadores tecnicamente, num nível alto para a competição. Mas a nossa equipe teve coragem de jogar, não se acanhou desde o primeiro minuto, já atacando o Curitiba. A gente jogou, nós viemos para jogar uma decisão, e respeitando o adversário na colocação dele, mas foi o que eu falei para os atletas na palestra. A gente não tem como ser melhor que o Curitiba no primeiro turno, a gente teria que ser melhor que o Curitiba hoje, não tem como mudar a pontuação, mas hoje a gente tinha como tentar ser melhor. Eu acho que a gente foi melhor, eu acho que talvez o placar foi elástico, talvez o Curitiba não merecesse mais uma vitória tão elástica, mas a gente construiu o placar, nós fomos mais felizes nas finalizações. E agora é manter a humildade, os pés no chão. A gente não tiver a mesma entrega lá contra o Amazonas, a gente vai ter dificuldade, então manter a entrega contra o Amazonas e buscar o resultado lá agora. Claudinei, boa noite, Dorival Cristina, Rádio Transamérica. O Paysandu veio para cá com desfalques importantes, inclusive sem o Rossi, o artilheiro do time da temporada. Gostaria que você falasse um pouquinho da aplicação e da organização desse time, que mesmo com esses desfalques foi efetivo, principalmente nas finalizações. Então, cara, eu não me preocupo muito com desfalques, sabe? Você pode pegar todas as entrevistas que eu dou aí durante a semana, as minhas declarações, assim, eu não lamento quando não tem alguém para jogar. Nós temos um grupo, quem está lá está treinando, está se dedicando para jogar. Além do Rossi, a gente teve exemplo hoje. Nós perdemos o Thiago Heleno, que iniciaria o jogo, a outra opção foi o Luan, de zagueiro, e o Gá na lateral. No final nós perdemos os dois, o Maurício fez um grande jogo, cara. O Maurício não tinha jogado comigo ainda, tem um cara que está treinando sério. Então assim, quando você mantém todo mundo ligado, os treinos estão sendo intensos, todo mundo competindo, brigando pelo seu espaço com honestidade, como eles têm feito, eu não me preocupo com o desfalque. A gente se preocupa sempre com a dificuldade do adversário, que a gente sabia que ia ser difícil. Mas o fato, apesar do Rossi ser ídolo da torcida, a gente perdeu o Thiago Heleno, perdeu o Luan, enfim, os vários desfalques que a gente tem, a gente sabia que a gente tinha condições. O Thaleson, que pertence ao Curitiba, não pode jogar, que vem fazendo grandes jogos ali. A gente sabia que a gente tinha condições de fazer um grande jogo, confia em todo mundo, cara. Todo mundo está treinando lá, está se dedicando, então a gente não precisa ficar inventando, improvisando, a gente confia em todos que estão lá. Eu acho que a atuação do Maurício foi uma prova disso. Jogou 90 minutos, um cara que não jogava desde que eu tinha chegado, ele chegou, eu cheguei e estava no DM, não tinha jogado nenhum minuto comigo, jogou 90, aí, 100 e poucos minutos teve o jogo aí. Com excelência. Então todo mundo que entrou do banco ajudou também, então acho que foi muito bacana esse jogo para a gente fortalecer o nosso elenco, fortalecer o grupo e saberem que todos são importantes. E só complementando o Diogo, teve uma passagem não muito legal por aqui. Hoje a lei do ex, e o cara, claro, também aproveitando falhas da zaga, mas fez o serviço dele, O Garcês também, O Garcês também passou por aqui, fez 2 gols, o pessoal fala de lei do ex, mas isso acontece com a gente, acontece com qualquer clube. Agora, assim, eu não acho que a gente vai sempre que a gente toma um gol é falha nossa, não tem mérito adversário. Eu acho que o Hermes fez 2 excelentes cobranças, o Diogo saiu de trás, pulou mais que todo mundo, fez 2 grandes gols. Não sei, a falha da defesa do Curitiba, não, acho que foi mérito nosso. A gente acertou 2 belas cobranças e o Diogo foi lá e cabeceou muito bem. O Diogo é um cara que está se dedicando, um cara que teve aí uns jogos fora aí também, que teve um choque de cabeça, ficou um tempo aí sem poder jogar e hoje voltou muito feliz aí, e a gente feliz também com o rendimento dele. Mas eu acho que foi mais mérito nosso do que falha da defesa do Curitiba. Acho que foi o mérito ali da boa cobrança do Everson e o bom aproveitamento do Diogo no segundo tempo. Boa noite, eu sou a Gabriela da Rádio Transamérica. Queria entender qual foi a estratégia pensada
A estratégia é entender a grandeza do jogo, né? E fazer um jogo grande, né? A estratégia é a gente não vir aqui e jogar simplesmente se acovardando, com medo de jogar, né? Sabendo da campanha, né? Como eu falei, gente, a campanha do Curitiba é muito melhor que a nossa. Só que hoje a gente tem a condição de ser melhor que o Curitiba hoje. Como? Correndo pra caramba, correndo mais que eles, tentando ganhar a maioria das disputas, né? A maioria dos duelos. Foi o que a gente tentou fazer, cara. Fácil não foi, eu falei, é muito difícil marcar o time do Curitiba, eles têm muito mecanismo para jogar, né? O Moza é um treinador que tem essa facilidade de montar a equipe para trocar passe, para conquistar espaço no campo, chegando pelos chuteiros. Eu acho que a gente conseguiu dificultar as ações deles e fomos felizes, né? Quando a gente teve a bola, não tivemos medo de jogar, fomos para o campo de ataque, finalizamos, né? Tivemos mais finalizações certas do que eles, apesar de ter tido mais posse de bola e terem tido volume de jogo também. Então acho que o segredo foi a gente não ter medo de jogar, cara, a gente acreditar. Eu falei para eles na palestra, nós temos um grande time, não estamos numa situação boa no campeonato, mas eles têm condições de fazer uma boa campanha, de jogar de igual para igual contra qualquer clube, se tivesse entrega. Se não tivesse entrega, vai ter dificuldade contra qualquer adversário também. Claudinei, a gente até falou na entrevista pré-jogo sobre ter sido o único técnico a vencer o Curitiba no Couto Pereira naquele primeiro jogo. Agora venceu novamente, né? O Coxa não tinha perdido até agora na Série B. E é nítida a mudança do Paysandu desde a tua chegada. Eu queria que tu exemplificasse o que tu mudou, o que tu fez na prática para mudar esse time que vem só vencendo desde que tu chegou. Talvez a gente tenha conseguido resgatar a autoestima dos atletas, né? Eles estavam meio abalados, a gente já chegou, já vencemos um jogo, o segundo jogo era o clássico, a gente venceu o clássico, aí trouxe uma confiança para eles, para o torcedor. A gente tem uma torcida aí que a quantidade de torcida do Paysandu que já é um absurdo, né? Foi lá, foi a mesma coisa. Então assim, não é o Claudinei, eles quem faz acontecer são os atletas, né? Eu sou talvez a parte menos importante disso aí, eles que fazem acontecer. A gente dá o caminho, a gente orienta, a gente pede para ser competitivo, para eles brigarem pelo espaço deles, para se respeitarem, né? A gente vai tomar as decisões, minha função é tomar as decisões, escalar a equipe. E como eu falei, a outra vitória, a gente jogou com uma equipe alternativa, né? Quando a gente veio com Londrina, vencemos 2-0, fizemos a nossa parte. Mas tinha muitos jovens até 18 anos, 19 jogando. E a gente, graças a Deus, hoje conseguiu vencer a equipe principal do Curitiba, um jogo difícil, poucas equipes vão vir aqui ganhar, então isso valoriza esses 3 pontos, que pouca gente vai vir aqui vencer como ninguém venceu até agora. Então a gente valorizar esses pontos, mas para valorizar a gente tem que fazer outro grande jogo em Manaus, respeitando a equipe do Amazonas e tendo humildade para brigar pela vitória lá. Professor, tem algumas perguntas aqui da imprensa lá de Belém. Rodolfo Souza, da Rádio Liberal, mesmo com o placar favorável, o Paysandu em momento algum recuou completamente e suas alterações foram sempre para manter a característica do time. O que motivou essa postura e as tomadas de decisões, como por exemplo, trocar ponta por ponta, centroavante por centroavante? Então, a gente fez uma alteração sim, tipo, deu um passo para trás quando o Moza colocou o Gustavo Coutinho junto com o Delator. A gente colocou o Ramon, apesar de ser um volante, fizemos uma linha de 5 com o Ramon, né? A gente achou necessário naquele momento ser nós mais precavidos, mas até então a gente estava sustentando o jogo bem com aquele modelo, né? Se eu começasse a puxar, tirar a extrema, a gente perderia talvez a transição, né? O contra-ataque, até a gente fez o 5º gol ali no contra-ataque. Então a gente procurou manter a característica, a gente foi trocando os jogadores mantendo as características, até essa entrada do Ramon, que apesar de ser um volante, a gente fez uma linha de 5 com ele, deixou o Maurício mais confortável ali, para não sair tanto do combate, até porque o Maurício tinha um cartão amarelo já. Então a gente procurou, a orientação dos atletas foi manter a competitividade, cara, as chances iam aparecer, mais ou menos chances, a gente tinha que aproveitar as chances. Eu acho que a gente não faltou coragem para jogar, no momento de se dar um passo para trás, se organiza para não sofrer, tá ganhando o jogo. Eu acho que o maior segredo foi a gente não se abalar com o gol sofrido, né? Não, o primeiro gol deles a gente não se abalou, depois quando eles fazem o gol de pênalti, a gente com um lance de infelicidade do Anderson Leite, a gente não se abalou também, continuamos lutando. Acho que o maior segredo da vitória foi esse. Os 2 gols do Diogo Oliveira foram parecidos com levantamentos do Henderson. Essa foi uma jogada trabalhada, foi baseada em um estudo da postura defensiva do Curitiba ou das características dos jogadores do Paysandu? Cara, a gente trabalha a bola parada, né, bastante. A gente não identificou nenhuma falha defensiva do Paysandu, não. A gente sabe que o Diogo é um jogador alto. Geralmente todas as equipes, elas pesam o meio da área, a gente faz a mesma coisa. Os jogadores mais altos são os 3 jogadores do meio da linha ali. Os mais altos, geralmente, no segundo pau, são jogadores tão altos. Então, uma alternativa, né, você jogar a bola no segundo pau. Acho que o Diogo foi feliz, o Everson também. Mas isso aí não é o Curitiba. Eu sei que a equipe tem muitos jogadores altos, o último jogador ali vai ser um pouco mais baixo. Então, acho que a gente foi feliz nas cobranças e o jogo, 2 cabeçadas ali que foram 2 chutes, né, e 2 golaços ali. Para finalizar, Jim Menezes da Rádio Clube do Pará pergunta se o Paysandu foi escalado para segurar a criação rápida e forte na Curitiba. A gente foi escalado para jogar um jogo grande, né, para brigar com todas as bolas.
independente de quem está em campo, nós sempre mantém a característica, né? A gente fez um treino com o Thiago Heleno como zagueiro, no dia seguinte a gente perdeu o Thiago Heleno, fizemos um treino com o Luan, no dia seguinte perdeu o Luan, fizemos um treino tático aqui com o Maurício, e você vê que a equipe manteve a postura. Então, aquele empate que a gente, amargo que a gente teve em casa ali, apesar de sair perdendo 2 vezes, a gente conseguiu recuperar os pontos aqui, acho que é o mais importante, mas não tem, ninguém redescobriu o futebol, ninguém fez nada demais, a gente só competiu, organizou a equipe, competiu, ganhou os duelos e fomos intensos como a gente venceu nos outros jogos. E a última pergunta, qual foi a importância do Diogo, do Garcês e do Marlon nessa vitória de hoje? O importante foram os 16 jogadores que participaram do jogo, ninguém foi mais importante que ninguém. Para o Diogo fazer o gol, teve o primeiro cruzamento do Heverson, o Heverson bater a falta, alguém sofreu uma falta. Para o Garcês fazer o gol, alguém colaborou, alguém deu o primeiro passo para ele ter a jogada. Então, a importância dos 16 que jogaram e dos que estavam no banco ali. A gente teve ali o PK no primeiro tempo, que tinha jogado com os jogadores, alguns jogadores ali. Quando teve as trocas, ele orientou o Brian no intervalo ali com relação à entrada do extremo. Até agora me falou o nome do extremo que entrou ali, que jogou com ele no Cuiabá. E ele orientou o Brian como é que ele jogava, que ele trazia para dentro. Enfim, todo mundo está muito envolvido ali, o pessoal do banco está envolvido, não envolvido xingando o juiz, brigando, não envolvido em orientar os companheiros, né? Então está tudo muito ligado. O pessoal que ficou lá em Belém, que não pôde vir para o jogo também, acredito que está muito feliz, os jogadores mesmo não tendo vindo estão felizes da vida. Então é isso que a gente tem que construir um grupo vencedor em que todo mundo todos torçam para todos, independente de quem estiver em campo, e que a gente possa evoluir na competição. Volto a falar, com humildade, pé no chão, tranquilidade, a gente não conquistou nada. A nossa pontuação não é tranquila ainda, a gente tem muita coisa para conquistar e só conquista do jeito que foi hoje, lutando, não é pelo placar não, o placar foi talvez mais elástico do que o esperado e do que o justo, às vezes não era jogo para 5-2, volto a falar, falei exatamente com o Moza quando saí do campo, fui dar um abraço nele, não vou chegar aqui e falar um negócio diferente, foi 5-2, talvez sendo um placar muito elástico pelo que foi o jogo, isso acontece no futebol, então a gente tem humildade, saber que o jogo do Amazonas vai ser muito difícil, depois o Atlético em casa vai ser difícil também, então é jogo a jogo. Tá certo, Claudinei, obrigado. Obrigado a todos também que participaram e acompanharam dessa coletiva pós-jogo aqui, direto da sala de imprensa do estádio Couto Pereira. Inscreva-se na Papo TV Gigabet, ative o sino das notificações e fique por dentro de tudo que acontece aqui no maior campeão da Amazônia. Uma boa noite a todos.